bem com vocês? Bonequinha Blue. Gente, sabe aquela série que era da casa doida, da família doida, Rupert. Aqui, ó, gente. Então, acabou. É outra casa, é outro negócio, outro tal, outro tal. Acabou. Olha, gente. Aqui, ó. Eu fiquei muito tempo fazendo isso aqui. Nem vejo como fazer isso. Acabou. Não é mais que as duas da vida.